Fique em casa e se cuide, que eu me quero com saúde e também vou me cuidar. 21 horas em São Paulo, 21 horas do Brasil. A BIA é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que sempre atuou na mobilização da sociedade civil para o enfrentamento da epidemia de HIV e AIDS no Brasil. Entre os temas prioritários estão o acesso ao tratamento e assistência e a defesa dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV e AIDS. Ao longo dos últimos anos, a BIA especializou-se em advocacy, com foco no acompanhamento das políticas públicas, na formulação de projetos de educação e prevenção ao HIV e AIDS e no acesso à informação em HIV e AIDS. Se a gente tivesse que dar uma nota hoje para o que está acontecendo com a AIDS no Brasil, que nota que você daria, Viriano? Eu acho que eu daria, atualmente mesmo, acho que eu daria 6, talvez, por conta de que ainda funciona um programa de acesso a medicamentos, e esse programa é muito bom. Mas se formos considerar a realidade das ONGs, que é muito difícil, a realidade dos serviços no país inteiro, a gente não dá para colocar uma nota muito alta, né? Eu sigo o relator. Acho que 6 é justo, porque a gente tem uma política de Estado, né? E eu me lembro muito logo que o Bolsonaro tomou posse, uma epidemiologista muito conhecida falando para mim, olha, 4 anos é mais que suficiente para acabar com tudo. E a gente está aí passando da metade e, né, ainda há o que manter, né? Então acho que 6 é justo. Ficaria com uma nota 5, né? Dividiria realmente essa nota. O que o Viriano e o Pedro acabam de relatar é correto, né? Corretíssimo. Mas quando você que trabalha com a periferia, você que trabalha com aquela população de base e toda hora você fica escutando aonde as pessoas vão tentar achar os seus medicamentos, as faltas nas secretarias, lamento ter que falar isso. Esse retrocesso, né, que temos passado, que temos vivido na pele, né, e a gente não tem muita perspectiva do que vai acontecer daqui para frente. Eu ficaria nesse 5 do Wagner, talvez até um pouco menos, viu? Porque eu acho que, eu acho que do ponto de vista o Pedro e o Viriano têm razão, que do ponto de vista do acesso a medicamentos, da manutenção do programa do direito à saúde nesse aspecto, a política de AIDS está se sustentando, inclusive apesar da Covid, né? Tenho a impressão. Isso é um processo que vocês acham que está acontecendo de 2 anos para cá, ou é um processo que acabou sendo acentuado a partir dos últimos 2 anos e meio? A partir desses 2 últimos anos, realmente, as coisas pioraram muito. Mas elas vêm piorando gradativamente há muitos anos, né? Com essas mudanças de governos, sabe? Com mudanças dos ministérios. Então, a gente tem visto que, realmente, esse retrocesso, né, por mais que tenha sido acentuado agora, né, nessa nova gestão desse inferno que nós estamos vivendo, né, mas isso vem de anos, vem de governos anteriores. Então, a gente tem que ficar muito atento, né, aonde isso começou, né, para até vermos aonde que deveríamos ter começado a estancar, o que não deveria nunca ter iniciado esse retrocesso. Olha, Roseli, eu acho que a gente tem que colocar isso num pano de fundo da realidade que a gente vive, que é uma realidade de retrocesso nas áreas sociais, na área da saúde. Então, com a AIDS a gente não veria diferente. Então, como é que tu mantém avanços numa cultura de retrocesso, né? Onde a gente retrocede nos direitos humanos, onde a gente retrocede na questão ambiental, onde a gente retrocede na questão dos direitos sexuais e reprodutivos,
Então, como manter a resposta à AIDS? Eu acho que já é quase um milagre, né, que a gente, eu não gosto dessa palavra, milagre, estou colocando aqui como uma força de linguagem, de manter o trabalho de uma política de Estado, como o Pedro diz, de manter o programa de acesso a medicamentos, que bem ou mal consegue ainda atender muita gente. E, concordando com o Juliano, eu acho que a gente tem que pensar lembrar, né, e já que você começou essa conversa falando do Betinho, né, lembrar que a política de AIDS brasileira foi construída no processo de redemocratização. A política de AIDS é uma criatura, né, é um produto do processo de redemocratização. E nós vivemos hoje no Brasil um franco processo de desdemocratização, de erosão democrática flagrante, né? Nas instituições, nas práticas institucionais, particularmente do Executivo, mas não exclusivamente. Então, como sustentar uma política que foi gestada na democracia, né? E com uma perspectiva fundamentalmente democrática, num contexto que é de flagrante erosão democrática. E, claro, a erosão democrática não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, né? Isso é uma tendência mundial. Você olha dos Estados Unidos às Filipinas, os exemplos são inúmeros, né? São pouquíssimos os países hoje no mundo que estão conseguindo sustentar e manter, né, as suas instituições práticas e arquiteturas democráticas. Então, esse é um aspecto. O outro, para citar o Richard aqui, o Brasil, as políticas públicas de saúde no Brasil foram historicamente pautadas pela concepção da saúde não só como epidemiologia, medicina, clínica, mas numa perspectiva dos determinantes sociais da saúde, né? Que as condições de saúde são determinadas pelas condições da sociedade, portanto, das desigualdades, da violência estrutural. E eu acho que o que a gente vive no Brasil mostra, como tem dito Richard, que não só a resposta política é determinada, as condições de saúde e as epidemias são determinadas pelas condições sociais, mas também pelas condições políticas. A gente tem que começar a falar dos determinantes políticos da saúde, não só dos determinantes sociais. Ou seja, as condições da política, elas são absolutamente fundamentais, não só para sustentar políticas públicas, como para assegurar que as políticas públicas sejam capazes de responder aos desafios das desigualdades e da falta de acesso, né? Não só a serviços, como a condições de existência, né? E queria retomar um exemplo muito recente que aconteceu essa semana, pensando em democracia e pensando em equidade, pensando em acesso equitativo a tecnologias que podem ser potencialmente úteis no combate ao Covid, Índia e África do Sul propuseram uma medida que suspendesse diversos direitos de propriedade intelectual relacionados ao Covid. E essa foi uma pauta que, historicamente, o Brasil construiu no cenário internacional. Né? O Brasil, a gente pode dizer, desde os tempos do PSDB, vem construindo esse histórico de ser um país que impulsiona esse tipo de debate e coloca o direito à saúde como preponderante em relação aos direitos de propriedade intelectual. E foi estarrecedor perceber que, na votação dessa resolução proposta por Índia e África do Sul no Conselho do TRIPS, que é esse acordo internacional que rege o tema da propriedade intelectual no mundo, o Brasil foi o único país em desenvolvimento a se aliar com os países desenvolvidos. E conosco também o Daniel. Quero trazer o Daniel para a nossa conversa. Eu quis te trazer porque, se não fosse o Betinho, se não fosse o Betinho, o Brasil teria tido muito menos dignidade, muito menos solidariedade, muito menos seriedade, muito menos amor, não é? E a Bia
existiria porque iria existir, tá certo? Mas acho que seu pai foi fundamental para que isso acontecesse, e eu queria ir encerrando a nossa live, trazendo você para falar um pouquinho da história do seu pai, da história da Bia, enfim. Bom, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, né? Eu não tenho como não falar da AIDS, não tenho como não falar da Bia quando eu falo alguma coisa sobre o meu pai, sobre o Betinho, né? A verdade é que eu tenho, inclusive, falado bastante de vocês por uma razão que eu não sei se alguns já sabem ou não, mas a gente vai estar fazendo no ano que vem uma série sobre o Betinho, uma série na Globoplay sobre o Betinho, e obviamente que a Bia, o Herbert, Daniel, enfim, toda essa história da luta contra a AIDS vai estar presente, e a ideia de fazer essa série é exatamente para resgatar um pouco, né, a luta, o legado, a imagem e o trabalho do Betinho, um pouco como um contraponto a tudo isso que está aí, que a gente está vendo nos últimos 2, 3 anos, que é um desmonte e uma destruição, né, em praticamente qualquer área que a gente olhe. E eu fico pensando, assim, que eu sou ateu, tá? Mas se o Betinho estiver em algum lugar, ele deve estar absolutamente apavorado, porque daqui a pouco fica uma coisa irreversível, né, no sentido do que você faz com tanta gente numa situação dessas, e onde o governo está só desmontando os programas sociais. Então, é mais uma vez uma negação criminosa, como da pandemia, né, que a gente está vivendo. E eu acho que no campo, aí, já falando da AIDS, né, assim como no combate à fome, o Brasil foi uma grande referência no combate à AIDS, reconhecida no mundo inteiro, da mesma forma que, combatendo a fome, o Brasil sai do mapa da fome em 2014, né? E é um exemplo para o Brasil e para o mundo, da mesma forma que foi com a AIDS. E eu lembro que já no governo Temer você começa a ter um desmonte e como é que se chama? E uma sabotagem mesmo, né, do programa de AIDS, que só foi se aprofundando, principalmente com a visão totalmente preconceituosa do presidente e das pessoas que o rodeiam. Qual a contribuição que você acha que a AIDS pode dar para essa situação de Covid que nós estamos vivendo, Veriana? O que nós acumulamos nas questões sobre vacinas, né, nos estudos de vacinas para o HIV, em questões sobre a participação comunitária nos estudos de vacina, a questão dos avanços nos padrões de excelência ética nos estudos, que foi uma demanda, uma ação muito forte do movimento de AIDS, de melhorar esses padrões, de trazer a ética em pesquisa para dentro das conferências, com a participação da comunidade, coisa que nós não temos visto, né, nas discussões sobre a vacina de Covid. Eu acho que são lições que a AIDS pode trazer. A solidariedade, né? A pauta da solidariedade da AIDS, que, num certo sentido, a Covid restaura, né? Isso foi um aspecto, eu concordo com o Daniel, um desdobramento muito positivo, né, da Covid, da crise da Covid no Brasil, considerando que as respostas estatais, claro, você tem a resposta federal, que é absolutamente lamentável e criticável, mas você teve respostas dos estados diferenciadas, nesses níveis, mas muitos vazios, né? E você observou, por exemplo, de solidariedade com as populações indígenas, todas as campanhas que foram feitas para colaborar com a contenção da infecção, né, com os povos indígenas, todas as iniciativas que foram tomadas no Rio de Janeiro, por exemplo, né, nas favelas, iniciativas locais absolutamente bem-sucedidas de regras internas de distanciamento social, não foi em todos os lugares, mas vários lugares isso aconteceu.
em nome da solidariedade, ou seja, dessa compreensão de que não se trata apenas de evitar a minha infecção. Então, tem um desafio muito bom, a gente deixar para as pessoas, em uma palavra, o que a gente espera, né? Que aconteça, o que a gente... Que emoção que a gente pode deixar para as pessoas que acompanhar essa nossa live. Eu quero deixar alegria, viu? Acho que alegria vai sempre muito bem. O que você deixa, Wagner? Eu acho que as pessoas têm que parar, têm que pensar, refletir e não perder a esperança. Nós temos que esperar que isso vai passar e que amanhã o dia possivelmente será melhor. Olha, a palavra que eu queria deixar era acesso, né? Que agora a gente tem acesso a insumos de prevenção, a informação de qualidade, a políticas públicas que garantam direitos e que no futuro a gente tem acesso às tecnologias que vão nos tirar desse momento tão difícil para a humanidade. Sônia, o que você deixa? Resistir, 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 resistir. Então, concordando com o que os meus colegas já colocaram, eu deixaria um mote que o Weber Daniel propôs no nosso movimento de AIDS, que é Viva a Vida, né? Acho que a palavra é cidadania, que para mim reúne o conjunto dos valores e das ações, enfim, que a gente deve ter, cidadania. Com alegria, com esperança, com acesso, vivendo a vida, com resistência, com cidadania, eu quero agradecer muito a presença e a contribuição que os senhores trouxeram para a nossa reflexão e para a nossa live nesta terça-feira. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite, saúde. Muito obrigada. Boa muito noite. obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Fique em casa e se cuide, que eu me quero com saúde e também vou me cuidar. Cantarola, um pixinguinha, um Noel e um Braguinha e a princesinha do mar. Nunca perca esse sorriso, mas que nunca é preciso soltar a voz e cantar. Pra que todo mundo lembre que a vida segue sempre, tudo isso vai passar. Faça algo que anime, jogue cartas, veja um filme, mude as coisas de lugar. Toca um samba do Vininha, tá tocando na caixinha. Ah, eu sei que vou te amar. Pegue um livro na estante, toque um violão e cante. Pare um pouco pra pensar. Não será o fim da linha e, como disse Gonzaguinha, nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Pare um pouco pra pensar. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Soltar a voz e cantar. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Pare um pouco pra pensar. Nunca